Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas lives das segundas-feiras pela Priority Conteúdos, que oferece este horário para um trabalho sobre ufologia, uma ufologia séria e desmistificada. Eu sou Paulo Iannuzzi e agradeço não somente a equipe da Priority Conteúdos e na figura de Felipe, que me convidou, ofertou este horário para estarmos juntos, e responsável pela logística, toda a estrutura para me pôr no ar, e principalmente a vocês que estão aí nos apoiando, prestigiando, investindo, como sempre digo, o seu precioso tempo neste trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que a Priori Conteúdos oferece uma variedade bastante considerável de entretenimento para todos os gostos e que pode ser adquirido pelo aplicativo, né, por intermédio do Google Play e do Apple Store, gratuitamente. Esta transmissão também é feita pelo recém-criado canal no YouTube da Priority Conteúdos, e a parceria da Priority com Pilares de Hermes Escola de Mistérios, que oferece também uma variedade bastante considerável e interessante de assuntos correlatos na área holística, místico-espiritualista, ocultista, ufológica, enfim, assuntos ligados a este universo. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença e entrem nas redes sociais para saber um pouco mais da Pilares de Hermes Escola de Mistérios pelo Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes, pelo nosso canal no YouTube, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, pelo Facebook e, principalmente, pelo nosso WhatsApp, no sentido de participar da nossa mala direta e receber as atividades das nossas chamadas, né, das nossas atividades. Receber, perdão, as chamadas das nossas atividades, desculpe, que é o 21 98273 9603. Muito obrigado. O tema de hoje é hiperespaço. Um tema controverso, mas hoje em dia bastante debatido no meio científico e há muito tempo pesquisado e considerado, principalmente na literatura, no meio ufológico. E o grande difusor desse tema, as chamadas dimensões não físicas, extrafísicas, nessa pesquisa, é o saudoso general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, o general Uchoa, que, dentro da sua pesquisa ufológica, como membro também da Sociedade Teosófica, estudava de uma forma espiritualista e, ao mesmo tempo, científica, paranormal, o fenômeno OVNI, o fenômeno UFO, em todas as suas características, em todas as suas dimensões extrafísicas, e o contexto mais elevado desse processo relativo ao fenômeno UFO. Muito bem. Essa questão, tanto que ele, dentro da sua pesquisa, escreveu alguns livros, e com respeito ao hiperespaço, eu indico Mergulho no Hiperespaço, as Dimensões Esotéricas na Pesquisa dos Discos Voadores. Um livro pequeno, mas muito interessante e profundo nessa questão. Não estou fazendo propaganda financeira, porque eu não ganho nada com isso, apenas pela admiração pelo general Uchoa, a principal pessoa em que eu me aventurei nesse estudo e prática com respeito à pesquisa ufológica em todos os níveis. Tá?
Ele me abriu muitas portas, muitos caminhos dentro dessa pesquisa. E, mesmo que não o conhecesse, o que tive a honra e o privilégio de conhecê-lo, mas, mesmo que não o conhecesse, o carinho e a admiração seriam da mesma forma. Essas pesquisas com respeito a essas dimensões que hoje em dia, ao contrário de 40, 50 anos atrás, não se falava praticamente nada, hoje em dia é muito difundido, muitas vezes de uma forma errônea, muitas vezes de uma forma distorcida por conta de uma má interpretação, em virtude de uma carência de um estudo e pesquisa profundo, uma mistura com mediunidade nesse aspecto. São coisas que acontecem no meio ufológico, mas têm a sua particular natureza, são diferentes, é preciso saber discernir sobre isso. Então, o tema multidimensional, dimensões, etc., está bastante em voga atualmente. E, dentro desse processo, o termo hiperespaço não fica atrás. Hiperespaço seria, em tese, uma dimensão intermediária, um aspecto realmente dimensional intermediário entre o plano físico, a realidade física tridimensional e outras realidades. Contém uma matéria ou é feito de uma matéria mais sutil, maleável, e é direcionada de acordo com mecanismos não somente tecnológicos, mas também mentais, por parte dos tripulantes das naves e por parte também de pessoas com alto índice de paranormalidade, conhecimento, iniciação, etc. E, no momento, os dois se fecham praticamente numa coisa só. Enfim, hiperespaço é justamente aquele aspecto dimensional que permite, por exemplo, que um portal se abra. Uma dimensão paralela intermediária, por exemplo, entre extraterrenos e intraterrenos com ultraterrenos. Portais que se abrem e fecham ocorrem numa materialização desse processo a partir do hiperespaço. Uma nave ou um objeto não identificado que atravesse uma montanha, atravesse um portal, existe um mecanismo intermediário hiperespacial que permite ao objeto fazer isso. Naquele momento da entrada ou da saída de um portal, dentro de uma montanha, por exemplo, aquele momento é hiperespacial até ele adentrar numa dimensão paralela ou um aspecto multidimensional do nosso próprio planeta. Aliás, universal, e também está presente na construção de planos dimensionais, de realidades de existência diferentes no nosso próprio planeta, como uma cebola. Aliás, o exemplo da cebola é o mais difundido e o mais prático e o mais eficiente para compreender, entender didaticamente, numa mente tridimensional, aspectos que estão além da terceira dimensão e que não são de fácil compreensão e concepção. Nós mesmos somos uma grande cebola. Os nossos corpos, as nossas camadas, nossos veículos estão interpostos, amalgamados, ocupando ao mesmo tempo dimensões diferentes, ligadas a essas realidades diferentes. Então, o chamado campo etérico também pode ser considerado como espaço hiperdimensional ou hiperespacial. Então, esse é um dos muitos exemplos. Um outro exemplo é no hiperespaço, em tese,
que esses objetos transitam, porque o índice de velocidade da luz e os índices físicos são, que nós entendemos aqui, físicos tridimensionais, são nesse espaço, nesse hiperespaço, bem diferentes, acelerados em relação ao nosso plano físico. As naves, os objetos, transitam fora da Terra pelo sistema solar e pelo sistema interestelar galáctico e intergaláctico espacial, puramente dito, espaço profundo, pelo hiperespaço. A navegação pelo espaço convencional que nós conhecemos, tridimensional, não é eficiente e é muito limitado a partir das pesquisas e dos relatos que aparecem. Tá? Então, um pequeno objeto, um pequeno UFO, vamos dizer assim, embora para nós seja de uma tecnologia altíssima, que nós ainda não temos acesso, um objeto desses vai tranquilamente até Plutão ou até mesmo a nuvem de Oort, que é o limite máximo do nosso sistema solar, 1 ano-luz de raio aproximadamente, mas não tem muita versatilidade e autonomia para ir além de uma estrela ou outra. Pode até ter, mas não se compara a uma nave de maior porte que adentra melhor os chamados meridianos de acesso hiperespaciais, onde eles ajustam a frequência vibracional das subpartículas atômicas que compõem a estrutura do objeto, a estrutura da nave, sob um aspecto também mental, porque muitos seres dizem que suas naves são extensões deles mesmos. Isso é muito interessante, porque está ligado também, de uma certa forma, ao estudo e prática do veículo de luz, contido na Cabalá avançada, que é a Merkabah, que está, por exemplo, em escrituras sagradas, principalmente na Bíblia, com respeito ao livro de Enoque e o livro de Elias, o encontro com o divino através do seu veículo de luz, do seu Merkabah. Enfim, a autonomia é, inclusive, explorada em filmes de ficção científica, como Star Wars, por exemplo. A autonomia é muito maior e o deslocamento é muito mais rápido, por um efeito atrativo dentro desses meridianos de acesso, que são o aspecto multidimensional ou hiperespacial, melhor dizendo, dos chamados wormholes ou buracos de minhoca, em que muitos desses meridianos ou linhas de trânsito saem e entram do nosso planeta, saem e entram dos planetas, saem e entram do sistema solar e de outras estrelas e outros planetas. E dentro desse meridiano hiperespacial, as naves transitam, muitas delas atraídas naturalmente para o seu destino. Elas, como foi dito aqui, se desmaterializam ou materializam, alterando a frequência vibracional das partículas subatômicas de toda a estrutura da nave, do objeto e de quem está no seu interior, isolando a nave também com outros aspectos tecnológicos das leis físicas tridimensionais que nós conhecemos, o que permite esses objetos fazerem curvas em 90 graus, dispararem a partir do isolamento, darem partida numa velocidade altíssima a partir de um ponto parado, ou então, vindo de uma velocidade altíssima, estancarem repentinamente, sem diminuição acelerativa, numa aceleração negativa, ou seja, manobras incompreensíveis dentro da física que nós conhecemos, isso tudo entrando ou saindo do hiperespaço, a partir da mudança, como foi dito aqui, da estrutura vibracional subatômica das suas naves para um estado mais acelerado, mais avançado, que já foge do nosso parâmetro tridimensional físico. Algo semelhante a paz do ventilador,
que numa rotação muito alta não podemos distinguir uma pá da outra. Só vemos uma mancha rodando e, quando a velocidade é mais alta ainda, parece que aquilo está parado e não tem uma definição física. Se conseguissem aquelas hélices de ventilador ou qualquer outro tipo de hélice, uma rotação super alta, fugiríamos dessa frequência vibracional e as pás do ventilador ou o efeito das pás simplesmente sumiriam. Estariam numa frequência tão alta que não poderíamos acompanhar. É a mesma coisa. Então, as naves, os objetos, parecem desaparecer e reaparecer à nossa frente vindo do nada, entrando e saindo de portais. Isso tudo é gerado pelo aspecto hiperespacial. É muito interessante, porque muitas pesquisas hoje na ciência, na aeronáutica, na astronáutica, estão perto dessa definição e dessa prática acelerativa dos corpos. Pode ter um objeto acima do seu prédio neste momento e você não vê, não observa, porque ele vibra em outro aspecto dimensional, a partir da aceleração de suas subpartículas. E sabemos que nos chamados planos ou realidades existenciais, plano físico, etérico, astral, existe matéria, mas são de natureza muito mais sutil por conta da hiperaceleração das subpartículas atômicas que compõem tudo nessas realidades dimensionais. Por isso que muitas naves têm a capacidade, dependendo do tipo de consciência e tecnologia daquela civilização, percorrer naturalmente o que nós consideramos outras dimensões ou outros planos de existência. Então, eles já estão mentalmente, corporeamente e tecnologicamente, e principalmente mentalmente, preparados para isso. Esse trânsito é muito interessante porque, pelo que consta, existem códigos que nós consideramos alfanuméricos, mas códigos próprios de aceleração e desaceleração para encontrar no hiperespaço o meridiano que corresponda àquela frequência. Na verdade, é o inverso. Tá? A nave ajusta, justamente por este código, a sua frequência ao meridiano que ela quer entrar, meridiano hiperespacial, e ele faz o resto nesse trânsito, cabendo justamente à nave, a quem a comanda, estabelecer a velocidade ou o tempo de trânsito, uma vez que o espaço-tempo ele funciona de uma forma diferente, dependendo do plano de existência, dependendo da condição hiperespacial, sempre fora do plano físico. Para nós, o tempo funciona de uma forma, e esta forma está ligada justamente às sensações momentâneas do ser. O tempo é um estado de consciência. Depende a sensação da duração do tempo do seu estado de espírito interior. Em determinados momentos, dependendo do seu estado de espírito, o tempo vai correr, ter a sensação de que está correndo, está passando mais rápido ou mais lento. Isso está ligado à frequência em que você, naquele momento, vibra e à frequência geral da vibração do ambiente, do plano, da realidade dimensional que você está. Então, quanto mais acelerado, maior a frequência, menor a distância entre dois picos ou dois vales, num gráfico senoidal, como são registradas as frequências, e, obviamente, quanto maior ou menor isso, maior ou menor a sensação de tempo será, até que, numa determinada realidade em diante, o tempo não existirá.
E será que o tempo existe? Como é dito por aí, eu concordo, não existe passado nem futuro, tudo é um eterno presente. E se já temos noção dessa possibilidade, desta realidade, como será então para o conhecimento dessas civilizações que estão zilhões de anos à nossa frente, essa prática em relação ao tempo, em relação ao deslocamento no hiperespaço, considerando um pequeno aspecto do todo ufológico, que são as manifestações físicas. Mais de 95% não são físicas. Seres de altíssima evolução não vão trabalhar em plano físico. Até se brinca muito. Ah, a nave é física, então é de uma civilização atrasada. E uma civilização atrasada que está milhares ou milhões de anos à nossa frente. As realmente avançadas, com muito mais tempo, entre aspas, de evolução, em todos os aspectos, físicos, tecnológicos, mentais, conscienciais, espirituais, filosóficos, etc., 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 na verdade, como realmente serão? E como é o real deslocamento? Será que elas ainda utilizam o hiperespaço? Então, temos muito que aprender, muito que considerar e, principalmente, muito do que precisamos em termos de preparação para interagir com essas civilizações, com essas inteligências que estão aqui. Aliás, já estão aqui há muito tempo, praticamente o tempo todo. E aguardam a hora que o planeta dê o salto vibracional em que esse processo já começou e a humanidade retome a sua verdadeira natureza, que não tem nada a ver, evolutivamente, com o que está sendo apresentado agora. Ao mesmo tempo, evolutivamente, a humanidade ainda não está pronta. Mas existirá um momento, que não demorará muito, para o reinício dessa integração, não somente com as civilizações do espaço, mas aquelas que do espaço resolveram aqui ficar, a partir do final da Atlântida, no seio interdimensional do interior do nosso planeta, e hoje são classificados como intraterrenos. Sim, os intraterrenos não são permanentes no sentido da sua existência em termos de planeta. Não existiam sempre aqui no planeta. Civilizações que aqui estiveram, nos visitando, interagindo conosco, grande parte delas, para continuar acompanhando a humanidade, se recolheu aos recônditos intraterrenos dimensionais do nosso próprio planeta. Seres de altíssima evolução que tiveram uma parte fundamental na criação do ser humano, no processo de implementação de vida na Terra, vindo de outros lugares, dentro de um processo evolutivo no nosso próprio sistema solar e também fora. Precisamos conhecer um pouco da nossa história, precisamos conhecer a nós mesmos, para que possamos, de uma forma eficiente e consciente, interagir definitivamente com os nossos irmãos estelares. Irmãos, por parte justamente daqueles seres e civilizações que nos auxiliaram e estão conosco. Lembrando que, assim como a Terra, no espaço, tem de tudo e vem de tudo. Mas, ao contrário do que imaginamos, é tudo muito bem qualificado, organizado, planejado, dirigido e patrulhado. Não somente na nossa dimensão, mas principalmente em outras dimensões, onde o hiperespaço é a fonte. A fonte e a ponte.
Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, uma homenagem ao General Shoa, uma homenagem que não poderia também deixar de fazer à dona e doutora Irene Grank, a grande iniciadora e papisa da ufologia não só brasileira, como mundial, que tanto impulsionou a ufologia, especialmente no Brasil, e a todos que, de uma forma séria e concisa, estão ligados nesse sério e importante trabalho de quebra de paradigmas para a humanidade, que será uma realidade, voltará a ser uma realidade, a interação com esses povos do espaço e com os nossos próprios amigos daqui de dentro da Terra, num futuro, seja lá ele qual for, breve ou não, acontecerá, faz parte da programação. Estejamos preparados. E não é somente um preparo intelectual, de conhecimento, de informação, é um preparo interior, onde o motivo é a sua evolução e não o contato. Este se dará automaticamente por consequência e não por causa. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, Felipe, por me pôr no ar, ofertar este horário. Obrigado a Priority Conteúdos. Lembrando do aplicativo da Priority, que pode ser adquirido pelo Google Play, pelo Apple Store, oferecendo uma gama bem variada de entretenimento para todos vocês, para todos nós. O canal do YouTube da Priority, onde este e outros programas estão sendo transmitidos, e a parceria com Pilares de Hermes e Escola de Mistérios, que pode ser contatada pelo nosso Instagram, @IanusPilaresDeHermes, canal Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, nosso Facebook, e pelo nosso WhatsApp, um contato mais direto, 21 98273 9603. Muito obrigado especialmente a todos vocês que estiveram até agora nos acompanhando, apoiando, prestigiando. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Uma boa semana. Namastê e Jai Jai. Om Tat Sat.